Senhoras e senhores deputados, já inclusive com quórum para deliberação nessa sessão, nós abriremos nossos trabalhos nessa oportunidade. E antes, inclusive, da leitura de ata e ordem do dia, nós queremos aproveitar para iniciarmos estes trabalhos com essa audiência pública e, simultaneamente, aqui no Congresso, como é habitual, temos várias comissões e nós estamos pedindo a assessoria para fazer os comunicados aos 14 parlamentares que já deram presença, aliás, 12 que estão em algum lugar que já deve ter começado, para também poder estar se dirigindo para aqui. Mas é com muita alegria e satisfação que nós recebemos aqui, nesta oportunidade, na comissão especial que trata sobre o Estatuto da Família, o professor Dr. Antônio Jorge Pereira Júnior, que ele é doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, professor da Unifor em Fortaleza, autor de tese premiada nacionalmente e internacionalmente, apresentou trabalhos na Suécia, Turquia, entre outros. Eu gostaria de convidar, então, o professor Dr. Antônio Jorge, por favor, se dirija até a mesa e tome um lugar aqui conosco. Também, para essa audiência pública, Paulo Tominaga. Se não errei a fonética, não é? Eu já convido para também se dirigir aqui ao meu lado. É engenheiro e bacharel em Direito, especialista em desenvolvimento pessoal e familiar da Universidade Estadual de Ponta Grossa e pela Universidade de La Sabana, na Colômbia. É diretor de Relações Institucionais e membro fundador da Confederação Nacional das Entidades de Família, promove cursos, palestras, seminários e congressos no Brasil. Já participou de eventos internacionais nos Estados Unidos, na Turquia e na Espanha. Que bom que ambos palestrantes nesse dia já passaram pela Turquia. Não sei o que a Turquia os une, mas nós saberemos ao transcorrer das falas de ambos oradores. E nós vamos começar, pela ordem aqui como nos foi passado, deixando... Sim? Inverter. Ok, então, acatando o comum acordo de ambos, nós vamos começar com o professor Paulo Tominaga, que pode pegar o microfone e puxar um pouquinho para cá. Sim, relator. Não? Eu gostaria só de agradecer ao professor Antônio Jorge, agradecer ao diretor de Relações Institucionais da CNF, Paulo Tominaga, por terem atendido ao pedido, ao requerimento que apresentei aqui, aos parlamentares que aprovaram esse requerimento, e dizer da minha alegria de vocês estarem aqui e poderem contribuir com esse trabalho dessa comissão e com a nossa relatoria também. Então, muito obrigado e Deus ilumine vocês. Deputado Diego Garcia, nobre relator, só vale ressaltar que o requerimento e os convidados através do requerimento do nobre relator, que quando falou da presença de vossas senhorias, muito engrandeceu esta comissão e neste ano, ou seja, na 55ª legislatura, vossas senhorias estão aqui para abrir esses trabalhos e abrilhantar com muita alegria para nós. Então, deixo aqui a palavra ao professor Paulo Tominaga. Seja muito bem-vindo, fique à vontade. Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente, a todos os parlamentares que estão presentes, todos os senhores e senhoras. É um prazer, uma honra muito grande estar aqui. A área de família é muito cara a mim pessoalmente e, em termos institucionais, é uma atuação que já há vários anos temos acompanhado, temos procurado agir no cenário nacional e no cenário internacional.
Alguma coisa sobre a nossa instituição, então, nós vamos falar agora para dar a perspectiva a partir do qual nós procuramos trazer algumas ideias para auxiliar a comissão nas suas reflexões. Então, a respeito do início da atividade e o início da Confederação Nacional de Entidades de Família, nós podemos sinalizar um marco inicial no ano de 2004, com uma participação de algumas pessoas aqui do Brasil em um evento internacional que ocorreu nos prédios da ONU, em Nova York. Nessa ocasião, havia pessoas do mundo inteiro preocupadas com as realidades e os problemas e as dificuldades práticas relacionadas com a vida das famílias. Basicamente, pais e mães de família que tinham muitas preocupações nas questões de educação, na questão de conciliação família e trabalho, e um conjunto de outros que são importantes e que eram comuns a pessoas do mundo inteiro. Então, nessa ocasião, o evento foi desenvolvido por um instituto, que é um órgão que tem o status de órgão consultivo da ONU, o IFFD. Nós fomos uma das pessoas aqui do Brasil que participou. A inspiração, na verdade, diz respeito ao que nós vimos acontecendo nesse evento da ONU. Nós vimos uma inspiração lastreada em um conhecimento profundo, conhecimento técnico relacionado com o apoio do meio acadêmico, principalmente, onde a realidade de família era vista do ponto de vista antropológico com o apoio de profissionais especializados, médicos, psiquiatras, juristas também, pessoas que atuavam com problemas práticos no âmbito de família. Esse mesmo viés, essa mesma perspectiva é que nós encontramos em algumas associações presentes aqui no Brasil. Esse viés que nós procuraríamos trabalhar hoje nessa audiência pública. Então, a CENEF é uma associação sem fins lucrativos que congrega pessoas e entidades para juntos promover o desenvolvimento da família como base da sociedade e merecedora de especial proteção por parte de todos. Essa é uma inspiração que, na verdade, como o Estatuto da CENEF acaba tendo, é uma inspiração baseada na Constituição Federal. Nós temos ideias muito boas, temos valores muito bons na nossa Constituição Federal. Por outro lado, há uma certa dificuldade na implementação de algumas realidades. No âmbito de família, em particular, nós temos esse conceito claro relacionado como base da sociedade. Pode passar, por favor? E é a missão da nossa instituição trabalhar com isto. Então, a família é uma instituição natural e constitui a base da sociedade. Seu fortalecimento é responsabilidade de todos e fator decisivo para o bem comum. Como eu havia comentado, a base está no artigo 226 da Constituição Federal, que diz que a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Então, o fato da família ser concebida e ser tida, do ponto de vista jurídico, como a base da sociedade, tem um conjunto de consequências práticas muito importante. É uma realidade prática, empírica, facilmente percebida, mas, ao mesmo tempo, tem uma razão de ser. A razão de ser da base da sociedade que é o nascedouro da nossa sociedade, é o fato que faz com que a sociedade se mantenha, se sustente, né? Ao mesmo tempo, uma proteção que é uma proteção especial que ela demanda. Nós vivemos num momento que é um momento de ecologia, de uma preocupação com o meio ambiente muito boa, uma preocupação que nós temos que ter. Então, não se trata de cuidar do meio ambiente pelo meio ambiente em si, mas de cuidá-lo como um patrimônio que é de todos, de toda a humanidade, e que vai ser patrimônio de todas as pessoas e gerações futuras. Então, ao mesmo tempo que nós cuidamos do patrimônio, nós também passamos por algumas dificuldades. Uma dificuldade típica que passamos agora foi a crise da água. Então, o problema relacionado com os recursos hídricos afeta fortemente o mundo inteiro e o Brasil também. Nós pensávamos que, como temos bastante água, nós não iríamos passar por isso. A realidade que nós vimos é bastante diferente. Então, há pouco tempo, nós estávamos com a cidade de São Paulo, uma metrópole, mais de 20 milhões de habitantes, numa situação crítica, onde não há precedente, não há noção de outra cidade, do porte da cidade de São Paulo, com uma crise tão grave. E não saberíamos como lidar com isso se essa crise continuasse se agravando. Aparentemente, nós temos algumas chuvas que estão melhorando a situação. E por que eu comento tudo isso? No meio ambiente, a proteção que as fontes de água, os nascedouros, têm, é uma proteção muito forte. E essa proteção tem a sua razão de ser. Proteger o meio ambiente, não cuidando das matas ciliares, não cuidando das fontes de água, não faz sentido. Então, uma preocupação que nós temos que ter com a sociedade, de cuidar do meio ambiente,
de cuidar de suas fontes de vida, da origem da vida. Em termos sociais, então, essa especial proteção do Estado não é algo aleatório, também não é algo que se aplica a todas as realidades sociais que nós temos. Cada realidade tem o seu conjunto de peculiaridades e tem o seu conjunto de necessidades próprias. Essa é a base que nós temos para conceber a família como uma instituição natural e merecedora de especial proteção do Estado e de toda a sociedade. Algumas atividades, então, que essa instituição, a CENEF, promoveu. Em primeiro lugar, foi um seminário Mídia e Família. Então, sem dúvida alguma, a atuação da mídia, da comunicação social, influencia fortemente a família e, ao mesmo tempo, seria interessante que as famílias juntas também pudessem, de algum modo, influenciar os meios de comunicação social. Em certa medida, a gente vê isso acontecendo, mas em grau ainda bastante pequeno. Um seminário sobre afetividade e sexualidade foi tratado logo a seguir e participamos de uma conferência estadual, a primeira conferência estadual de juventude que ocorreu em Tocantins. Então, foi um evento muito bem estruturado, onde a presença de jovens foi maciça, graças ao convite de um palestrante especial, que foi o Gabriel, o Pensador. Então, Gabriel Pensador, como uma pessoa muito querida por parte dos jovens, esteve presente, teve mais de 1.000 pessoas, 1.000 jovens do estado do Tocantins inteiro participando. Em termos técnicos, a apresentação no âmbito de família, de questões práticas, de como se preparar para a constituição de uma família, como lidar com alguns problemas concretos na vida em família, foi feita por nós na CENEF. O segundo seminário Mídia e Família já teve um porte um pouco maior, contamos com a participação de um antropólogo, que também é consultor na área empresarial, o professor Marins, e esteve junto conosco pessoas do CONAR, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, ao mesmo tempo em que tivemos a participação do Ministério Público e de especialistas em orientação familiar. Essa conjugação de esforços, contando com a presença seja da sociedade civil, seja de órgãos públicos, nós vemos como algo muito positivo para as famílias como um todo, especialmente para aquelas pessoas que têm preocupações com as políticas públicas a serem implementadas e que dizem respeito diretamente às famílias. A presença do Ministério da Justiça nesse evento é um exemplo bem claro, né? A construção de um modelo de classificação indicativa, de tal forma que oriente os pais em relação aos programas que estão passando na televisão, é algo importante. As pessoas que trabalharam na construção desse modelo e os resultados que estavam sendo obtidos naquele momento foram apresentados, foram tratados nessa ocasião. Então, a integração e a preocupação que nós temos que ter quando pensamos em família, em relação à integração dessas famílias, em relação às deliberações no âmbito público, são importantes. O modelo da classificação indicativa é um modelo participativo. Tem a presença de pessoas da sociedade, pais de família, mães de família, podem estar presentes, podem contribuir nesse processo. Naturalmente, isso não é fácil. Nós sabemos, todos nós temos dificuldades em poder estar presente e cuidar de todas as demandas que temos laborais e mais as demandas no âmbito da comunidade em que estamos situados e no âmbito da nação em que participamos, da sociedade de um modo mais amplo. Mas é um espaço que precisa ser construído e uma cultura que precisa ser implementada em nosso país, uma participação cada vez maior daqueles que são os titulares diretos dos direitos que estão sendo tratados. Nesse caso em particular, estamos falando das famílias. Bom, e agora, comentando a respeito do que foi falado no início por nosso presidente, por que tanto eu como Antônio Jorge tivemos passagens pela Turquia? De fato, houve um convite formalizado por uma organização da Turquia, uma associação de jornalistas e escritores, uma entidade do terceiro setor, pelo que nós percebemos, bastante estruturada naquele país e com uma preocupação de integração, de estabelecimento de laços entre a comunidade da Turquia e principalmente pessoas das ex-repúblicas das Uniões Soviéticas com o Ocidente de uma forma mais ampla. Então, havia participantes do país inteiro, incluindo o Brasil. Nessa ocasião, estivemos juntos, eu e o Dr. Antônio Jorge, tratando de questões relacionadas com família. Bom, essa é só uma imagem, ok, desse evento que aconteceu na Turquia. E é interessante que lá, apenas para destacar, nesse país, a presença do Estado no âmbito de família é uma presença forte. Há uma pessoa responsável por um ministério, especificamente do âmbito das famílias. Como aqui no Brasil nós temos uma secretaria especial dedicada à mulher,
Pode ser que em algum momento nós tenhamos também uma instituição do próprio Estado dedicado especificamente para as questões de família, né? Enfim, é uma realidade que nós encontramos em outros países. Há instituições, há fortalecimento de uma estrutura administrativa na Alemanha também, estreitamente relacionada com famílias. E uma realidade que pode ser uma realidade interessante para que a gente conheça. Bom, e falando em aspectos práticos, alguns desafios que existem. Um que nós participamos e nós tentamos trabalhar foi um seminário relacionado com conciliação família e trabalho, com o apoio de instituições de pesquisas aqui, e foi realizado aqui em Brasília mesmo, num campus acadêmico. Aqui na Câmara dos Deputados, então, a presença da família, a importância do tema, e daí a importância desse estatuto especificamente que nós vislumbramos, né, é destacado, e nós estivemos presentes em reuniões da Comissão de Direitos Humanos. Nesse ano, em particular, houve uma definição em relação ao plano de trabalho, colheram sugestões da sociedade, nós estivemos presentes destacando essa importância da família. Os desafios práticos estão relacionados, então, com vários aspectos. Um diz respeito à conciliação família e trabalho, que foi citado, ao uso da liberdade e autoridade, como os pais devem e podem utilizar bem a sua autoridade em relação ao processo de educação e ensinar os seus filhos a administrarem bem a sua liberdade. Isso tudo diz respeito a formar cidadãos, formar pessoas que serão pessoas responsáveis para, no futuro, e mesmo agora, no presente, jovens menos de 18 anos, pessoas de 16, 14, 12 anos, podem assumir responsabilidade em determinada medida, mas precisam saber administrar a liberdade. E é papel fundamental dos pais auxiliá-los nessa questão. Pode voltar, por favor? Na verdade, a educação dos afetos, a comunicação conjugal e o uso dos meios de comunicação e de novas tecnologias. Todas essas são realidades presentes em todos os lares. Como que eu posso ajudar, auxiliar meu filho de 12 anos, de 10 anos, de 16 anos, enfim, a utilizar um celular que tem um recurso impressionante de comunicação, um acesso a uma quantidade enorme de informações e, ao mesmo tempo, valores diversos, valores que podem estar de acordo com aqueles valores adotados pela família, como, por exemplo, respeito à solidariedade, ou valores que podem ser contrários. Se eu estiver falando de um acesso a uma mensagem que circulou durante bastante tempo, como que um jovem deve fazer para se suicidar com ilustrações em quadrinhos muito bonitinhos, muito atraentes. Obviamente, isso não é algo adequado para crianças nem para adolescentes, mas é uma realidade. Essas realidades estão presentes e é conveniente que exista alguma forma, algum mecanismo de proteção. Em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, nós já temos algumas previsões. O advento de um Estatuto da Família pode contribuir para fortalecer esses mecanismos que nós temos para que os pais exerçam bem o seu direito-dever de educar os seus filhos. E, essencialmente, então, o que se busca? Para ser livre, para constituir família, é necessário ser, em primeiro lugar, senhor de si mesmo. Isto não é algo que se aprende nas escolas. As escolas auxiliam no processo de formação da administração da liberdade e nesse domínio próprio que cada pessoa precisa ter. Por outro lado, os pais, a família, exercem isso em primeira mão. É com isso que os pais exercem a sua missão essencial. E a missão dos pais é auxiliar os filhos a desenvolverem a capacidade de amar. Essa capacidade de se comprometer, de comprometer-se de uma forma efetiva, de uma forma estável. Dessa forma, conseguem constituir família. Ou se dedicam de uma forma integral a causas, a serviços humanitários e diversas outras questões. Nem todas as pessoas são obrigadas, na verdade, ninguém é obrigado a constituir família. Um dos pré-requisitos que nós temos para que a família exista é a liberdade das pessoas. O que acontece na prática? As políticas públicas, em geral, têm um foco muito mais definido em relação a aspectos materiais. É mais fácil nós trabalharmos com políticas públicas com um prazo curto, resultados imediatos. As coisas são mais palpáveis, é mais visível esse tipo de trabalho. Por outro lado, quando nós trabalhamos com a estruturação da sociedade,
com a proteção e a promoção da família, nós estamos trabalhando com resultados de médio e longo prazo, mas, ao mesmo tempo, são esses resultados que são estruturantes, que atacam não as consequências, mas as causas dos problemas. E nós vamos trabalhar um pouquinho em relação a isso agora. Falando agora, mais especificamente, em relação a aplicações, como que eu posso trabalhar com políticas públicas e como que as políticas públicas se relacionam com as famílias, como que esse projeto de lei pode auxiliar na implementação de boas políticas públicas. Então, eu selecionei alguns campos e vou dar alguns exemplos mais ou menos palpáveis e que eu acho que são comuns a todos. Então, em primeiro lugar, em relação à educação. Já foi dito que a titularidade da responsabilidade, do direito e dever de educar é dos pais. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos que nem sempre isso é respeitado. Existem situações que são situações extremas. Então, eu vou citar um caso que talvez seja conhecido de vários parlamentares aqui. O Dr. Ricardo é presidente de uma associação que trabalha com homeschooling. Homeschooling significa os pais educarem seus próprios filhos em seus lares. Há um conjunto de questões que podem e devem ser discutidas sobre esse assunto. E é uma exceção. Então, na verdade, a maioria dos pais não tem condições de sozinhos promoverem a educação integral de seus filhos. A maior parte de nós conta com apoio de escolas, de instituições de ensino oficiais, de instituições de ensino privadas. Por outro lado, se eu quiser fazer homeschooling, eu posso? É um direito da família? Em outro viés, em que medida as famílias devem participar da definição e da vida acadêmica de seus filhos? Pode haver um conjunto de questões técnicas que seja mais adequadas a serem tratadas especificamente por pedagogos. Outras questões que dizem respeito a valores, a essa educação, essa preparação para a vida, ensinar a amar, preparar para constituir uma família, é algo em que os pais devem estar mais presentes. Eventualmente, um conselho de famílias, algo que possa ser semelhante, é algo importante que pode ser fortalecido através desse projeto de lei. É um dos temas que eu acho importante que estejam presentes nas reflexões relacionadas com o Estatuto da Família. Bom, ao mesmo tempo, eu citei um item relacionado com distribuição de renda. No ano passado, foi o ano que se comemorou o 20º ano internacional dedicado à família pela ONU. Houve um conjunto de eventos, nós participamos de alguns desses eventos. Em São Paulo esteve presente a doutora Renata, ela é uma polonesa, o sobrenome dela, desculpem, eu não sei pronunciar, né? Mas exatamente, é o ponto focal na área de família dentro da ONU. É a pessoa mais relevante, a pessoa que se dedica a isto dentro da ONU. Nessa reunião com ela, houve uma preocupação e um interesse muito grande relacionado com Bolsa Família aqui no Brasil. O que é a realidade, como isso funciona e, na prática, como as famílias estão sendo auxiliadas por isso. É interessante a gente perceber que o Bolsa Família trabalha com distribuição de renda, sim, mas adotou como nome família. Esse nome tem em si uma carga muito forte e é uma realidade que nós temos que considerar em qualquer política pública. Nas políticas públicas principais relacionadas com a situação do governo atual, seja a Bolsa Família, seja a Minha Casa, a Minha Renda na área de habitação, são políticas públicas que consideram a realidade dos grupos sociais que convivem. Naturalmente, eles não estão preocupados essencialmente com a estrutura da família. Então, existem definições diversas, existem formas de se trabalhar com esses grupos, que são o público-alvo desses programas, que facilitam a operacionalização dessas políticas públicas. Ao mesmo tempo, as questões peculiares, as características próprias de um agrupamento podem ser diferentes de outro agrupamento. Essas peculiaridades, esse tipo de apoio específico, e aí eu entro especificamente falando agora a respeito dessa conciliação família e trabalho. Há uma fase crítica nas vidas das famílias que é a gestação. Quando estamos aguardando o primeiro filho, quando estamos aguardando o segundo filho, ou o terceiro filho, ou qualquer que seja, é uma fase especial, muito especial, não só para a mulher, mas também para o homem. Então, o apoio que as famílias precisam em relação à fase da gestação, ao nascimento de uma criança, aos primeiros anos da educação, não é à toa que nós temos uma frente parlamentar dedicada especificamente à primeira infância. E essa frente parlamentar é uma frente bastante atuante, com resultados significativos. Dentre os eventos
promovidos por essa frente parlamentar, é destacada a importância dos pais, daqueles que atuam diretamente, que são os que arcam com os maiores cuidados, os maiores sacrifícios relacionados com esses cuidados das crianças pequenas. Não só pequenas, eu diria que, na verdade, todas as crianças, e mesmo os adultos, dão trabalho para os pais, né? Então, quem tem filho adolescente sabe disso, quem tem filhos um pouco mais velhos, quem tem netos sabe que os vínculos continuam e geram preocupações e geram uma carga de trabalho muito grande. Essa carga de trabalho precisa, de algum modo, ser distribuída pela sociedade. Então, ao mesmo tempo que eu livremente escolho constituir família e ter filhos, o esforço que um pai, que uma mãe tem para educar bem essa criança, será acolhido não só por esses pais, mas pela sociedade inteira. É justo, pensando dessa forma, que a sociedade também compartilhe, apoie esse processo de educação. Isso tem implicações práticas na parte tributária, por exemplo. Nós estamos chegando perto do final do mês de abril, onde todos temos que fazer a nossa declaração de imposto de renda. É uma situação peculiar e interessante, e que sempre intrigou as pessoas da CNF. Por que as pessoas casadas precisam, preferem, muitas vezes, fazer a declaração em separado, ao invés de fazer a declaração em conjunto? Na prática, nós apoiamos as pessoas a viverem separadas, não a unirem seus esforços e a terem uma diminuição, de algum modo, de sua tributação numa declaração em conjunto. A lógica qual seria? Se eu quero incentivar a estabilidade dos pais, a união da família, a perpetuação dessa realidade, apoiar de algum modo, no mínimo, eu não posso tributá-los além daqueles que estão numa situação separada. E essa é a realidade que nós encontramos hoje. Então, há, sim, um conjunto de consequências muito práticas relacionadas com esse tema, relacionada com esse estatuto, e que são objeto de reflexão por parte da comissão. Bom, pode passar. Falando muito brevemente sobre o Minha Casa Minha Vida, foi criado por uma medida provisória, já existiram 2 fases, não é objeto dessa audiência pública, mas é apenas para citar que ele existe e que é um material de divulgação relacionado com esse programa, que afeta a vida das famílias. Mas é interessante que um desses materiais de divulgação, a figura utilizada é esta, né? Uma senhora com 3 crianças, sem lar, precisando de um teto, mas mais do que precisando de um teto, será que não seria conveniente ela ter o apoio do seu marido, do pai dessas crianças? Nós sabemos, é uma realidade prática, é uma realidade que faz parte do nosso país, a existência de um grande número de mulheres que sozinhas tomam conta, não só de 1, 2, mas às vezes 3 crianças, né, ou mais. Agora, distribuir ou proporcionar meios para que possam ter teto é algo muito bom. Melhor ainda se a gente conseguisse proporcionar meios, recursos, políticas adequadas, não para as consequências do problema, mas para a própria causa do problema, que é essa desestruturação em relação à família. Então, mais uma vez, a preocupação que nós temos é uma preocupação bastante prática. Como que nós podemos ajudar pessoas, crianças que estão exatamente nessa situação? São pessoas que precisam de nossa ajuda. E nós podemos ajudar essas pessoas dando recursos, dando meio, dando instrumentos jurídicos para que a família possa ser, cada dia mais, uma realidade estável, uma realidade adequada para o crescimento e desenvolvimento dessas crianças. Bom, existem algumas questões operacionais, eu acho que não é o caso agora, eu já vou passar adiante. E eu gostaria de concluir essa primeira participação que nós temos aqui na comissão com algumas diretrizes, como se fosse uma síntese do que foi falado até agora. Em primeiro lugar, apoiar associações de famílias. São poucas, existem e atuam precariamente. Em geral, as associações se formam em torno de uma necessidade muito prática. Um exemplo que todos conhecem, as APAES, Associação de Pais e Amigos do Excepcional. Existem, são uma realidade. Associações de crianças que sofrem de fibrose cística, que tem essa característica na sua vida, a fibrose cística. Existem várias associações, existe uma associação nacional. Como eu tinha comentado, a associação de famílias que se dedicam, elas próprias, a proporcionar a educação de seus filhos. É uma realidade, existem essas associações. Então, essas associações civis de famílias são associações que muitas vezes trabalham com muitas dificuldades. Apoiar, de algum modo, essas associações é fortalecer
a família de uma forma direta, através daqueles que têm um contato mais próximo com a realidade social, com os problemas e que têm algumas soluções propostas e que precisam de apoio para implementar essas soluções. Como eu havia comentado, esse protagonismo dos pais na educação é algo que eu acho importantíssimo, né? Eu sei, todos estamos conscientes do Plano Nacional de Educação, que foi aprovado recentemente, e é uma questão até interessante. Alguns pontos que eram muito polêmicos foram excluídos, podem ser discutidos em outro momento. Um exemplo disso é a teoria de gênero, que foi excluído do Plano Nacional de Educação, pode ser discutido em outro momento, mas não caberia naquele momento, que seria um entrave em relação a essa política educacional e seria uma agressão em relação ao protagonismo dos pais no processo educacional. Eu já tive notícia de que, infelizmente, parece que estão tentando novamente implementar ou colocar a ideologia de gênero relacionada com a implementação de planos educacionais em estados e municípios diversos, né? Não é conveniente, mas, ao mesmo tempo, a postura que eu acho importante? Os pais precisam, cada vez mais, assumir esse papel de protagonismo, contar com o apoio do poder público, mas terem mecanismos de efetivamente exercerem o que precisam, né, em relação à educação de seus filhos. Bom, e essa estruturação de políticas públicas, como havia falado, tendo como foco as famílias. Ao invés de estruturar, pensando em resultados econômicos a curto prazo, pensar em relação a assegurar o fortalecimento dos vínculos, essa capacidade de solidariedade entre os cônjuges, é algo importante para a segurança e para a estrutura de nossa sociedade. Então, são essas as ideias que eu gostaria de destacar. Eu não quis ficar preso à letra da lei em relação ao projeto que está tramitando, mas as ideias principais estão presentes, são essas ideias que permeiam o Estatuto da Família e que a nossa entidade julga serem relevantes e que nós gostaríamos de destacar nesse momento. Muito obrigado. Obrigado ao professor Paulo Tominaga pela brilhante exposição que nos amplia os nossos horizontes a tudo que já falamos da importância deste estatuto. Eu vou só comunicar que a sessão está sendo transmitida pelo canal de internet da Câmara dos Deputados. Os deputados com suas assessorias de imprensa que quiserem divulgar o link, depois pode procurar assessoria para fazê-lo. E, ao final, nós teremos, inclusive, a participação popular através da internet, que nós vamos abrir a elas, para perguntas aos nossos palestrantes, aos nossos oradores. Eu quero deixar aberto, eu vou fazer as perguntas à exposição agora encerrada. Neste momento, os deputados que quiserem se inscrever para isso, nós estamos à disposição, e a posterior nós já daremos ao próximo orador, o doutor Antônio Jorge Pereira Júnior. Algum deputado quer aproveitar esse momento? Sim, deputado Flavinho, por favor. Bom dia, presidente, relator, nossos convidados também presentes nessa sessão. Quero parabenizar o trabalho, né, do nobre colega que nessa manhã nos traz informações tão importantes sobre a questão da família e como ela tem sido atacada no nosso país, né? E fiz questão de anotar várias situações que foram apresentadas com relação a políticas públicas, por exemplo, né, que é o nosso papel aqui também como legisladores, que temos que estar atentos, né, e estou nessa comissão, estou na Comissão de Direitos Humanos, e ali estou atento a todas essas demandas das famílias, por ser um defensor da família, e não abro mão dessa defesa em nenhuma das circunstâncias, né. Sou católico, sou missionário, sou pregador, sou pai de 5 filhos e acredito firmemente nessa constituição de família, homem e mulher, nessa matriz original, né? E como o senhor mesmo dizia no início, quando eu cheguei, me desculpa não ter acompanhado todo o processo, e já também terei que sair, porque, como o senhor bem sabe, aqui na Câmara é uma loucura, a gente tem que se desmembrar em 10 no mesmo dia, não é? Mas fiz questão, eu acho que peguei bem nesse momento em que o senhor falava sobre a questão da água, não é? E pelo que eu entendi, me desculpa se entendi mal, mas o meu entendimento foi exatamente esse, fiz questão de anotar. A família é tão essencial à sociedade como a água é essencial para a vida. Se cuidamos de nascentes para não se esgotar os recursos, precisa se tratar das famílias para não se perder os recursos da ética e da moral na nossa sociedade. É assim que eu vejo a família.
ela é essencial e é para isso que nós estamos aqui, para lutar exatamente para que a família seja preservada no nosso país, porque a família preservada serão preservados a ética, a moral, os bons costumes e a base da nossa sociedade. Por isso, parabéns pela sua fala. Muito obrigado, deputado Flavinho. Dizer que sua presença aqui sempre nos honra. Não sabia que queria povoar a terra quase que sozinho. Meus parabéns por ter uma família tão numerosa. E essa presidência tem uma santa inveja, mas não desejo isso não. Já estou muito satisfeito com os dois que Deus me deu. Muito obrigado pela sua participação. Vamos agora ouvir também o nobre deputado Rogério Marinho, que é segundo vice-presidente dessa comissão, que a hora que quiser faço questão de que esteja na mesa conosco. Muito obrigado. A palavra com Vossa Excelência. Presidente, primeiro homenagear aqui o trabalho que está sendo feito, extremamente importante para o nosso país. Dizer que, a exemplo do deputado Flavinho, eu estou na comissão também que trata da reforma política. Inclusive, estou sendo aqui convocado aqui porque o presidente Aécio Neves se encontra lá, o presidente do nosso partido, falando sobre a posição do PSDB, e eu precisarei me deslocar. Mas eu não poderia, primeiro, deixar de vir e depois de aproveitar o espaço, elogiando aqui o trabalho e a exposição do nosso convidado, para fazer aqui uma reflexão com os senhores, que certamente, na minha opinião, poderá ajudar na consecução dos nossos objetivos, né, que é a formalização do Estatuto da Família. Eu faço parte da Comissão da Educação da Casa há quase 8 anos e trabalhamos na elaboração do PNE, e esse embate ideológico, né, da luta de gêneros é uma política do governo atual, né, não é uma coisa, ou não é uma atividade solta, né, não é uma ação dispersa, é uma política determinada, e tanto é assim, nobre convidado, que nos últimos 12 anos de governo de PT, 13, a Comissão de Direitos Humanos, aliás, o nosso presidente passou por um problema agora no início, né, de 9 a 10 vezes foi ocupada pelo PT. A exemplo da Comissão da Educação, nos últimos 12 anos, em torno de 10 vezes foi o PT que ocupou essa comissão. E note que o partido que tem a maior bancada na casa tem 3 escolhas. Então ele escolhe a Comissão de Constituição e Justiça, perdeu esse ano, e as outras 2 comissões não são as comissões de infraestrutura e de energia, não são as comissões teoricamente mais fortes, né? São as comissões onde existe a doutrinação, né? Então é uma estratégia pensada por um partido político que tem um projeto de poder, respeitando, evidentemente, aqueles que pensam diferente da gente. E recentemente nós participamos, eu estava ali ouvindo e fazendo algumas anotações, e nós participamos de uma audiência pública com o deputado Exalci, que é aqui do Distrito Federal, com um grupo de estudos chamado Escola Sem Partido, né? E eu tinha inclusive feito um texto, um projeto em relação a esse tema, porque de forma deliberada os nossos livros do ensino fundamental, eles fazem uma releitura da história em cima de valores que são valores do partido que está no poder, né? E isso é sobejamente comprovado. O agronegócio é colocado, por exemplo, como um inimigo do país, né? O conceito de família é o conceito que, na verdade, ultrapassa o que nós pensamos, né? Tanto é que o ex-ministro da Educação, ano passado, como prefeito da cidade de São Paulo, criou o Dia do Cuidador e acabou com o Dia do Pai e da Mãe, né? Então, essa é uma situação que precisa ser enfrentada. Eu estava propondo, inclusive, ao deputado Exalci, e ele, inclusive, já apresentou um projeto de lei sobre o assédio ideológico. O assédio ideológico, porque a formação das nossas crianças e a formação dos nossos professores tem um forte viés doutrinário que vai de encontro ao conceito de família cristão, né? Que vai de encontro a cerne da sociedade que nós vivemos, tanto na área da família como na área social e econômica, numa releitura da história muito peculiar. Para o senhor ter uma ideia, a formação dos nossos professores, educadores,
mais de 90% desse currículo é teórico, menos de 10% é prático. E essa prática tem um viés impregnado de uma doutrina marxista, que é o construtivismo, que sequer é metodologia de ensino. Não por acaso, nós somos um dos países que ponteia nos últimos lugares do teste PISA, né, de proficiência educacional, uma vez que 50%, dados do MEC, 50% das nossas crianças que estão na 5ª série do ensino fundamental são analfabetas. E só 13,5% dos nossos jovens, que é a taxa líquida de matrícula, conseguem chegar ao final do ensino médio e ingressar na universidade na faixa de 18 a 24 anos. E aqueles que ficam pelo caminho são justamente os filhos e filhas dos mais pobres. Quer dizer, você alia uma má qualidade da educação a um viés marxista e uma visão distorcida do conceito de sociedade de família. Então, nós todos estamos impregnados por uma política oficial, que não foi aprovada pelo consenso da sociedade. Então, a situação é muito mais séria, é muito mais grave do que nós imaginamos que ela é. Não por acaso houve aquele embate aqui no plenário da Casa sobre o, entre aspas, kit gay, né, que era a doutrinação não do livre-arbítrio, mas da apologia de uma ação comportamental, né, que por mais que ela seja tolerada, não precisa ser incentivada, né? Então, essa é uma situação que nós precisamos primeiro conhecer em profundidade, né, nos posicionarmos e fortalecermos o núcleo central de qualquer sociedade. A história nos ensina que na hora em que se fragiliza, né, a célula máter, a matriz, a espinha dorsal da sociedade, que é a família, essa sociedade caminha para a extinção, para a fragilização, para a deterioração dos costumes morais e do tecido social que envolve a sociedade brasileira e qualquer sociedade ao longo do tempo. Então, apenas uma reflexão, talvez um pouco fora do escopo da exposição do nosso convidado, mas eu não tenho dúvida que tem tudo a ver com o que nós estamos discutindo aqui no Estatuto da Família. Agradeço aqui a colaboração e a atenção dos senhores e, infelizmente, eu vou pedir licença porque o nosso presidente nos chama. Deputado Rogério Marinho, Vossa Excelência contribui enormemente com a sua participação aqui e muito brilhantemente representa o seu lindo estado do Rio Grande do Norte, onde sempre vou lá para descansar. O orador pediu 30 segundos para lhe fazer uma ponderação e eu quero autorizá-lo aqui. Possa fazê-lo. Eu agradeço e eu acredito que essas ponderações vêm exatamente em sintonia com aquilo que eu acabei de falar. Eu aproveito até para saudar agora o senhor Ildefonso Salmito, que é presidente da Associação Brasiliense de Educação Personalizada. A participação dos pais, muitas vezes nessas situações, exatamente nesse contexto, é absolutamente negligenciada. Então, o próprio Estado se arvora ao direito de dizer o que os pais pensam é isso, o que eles precisam ter como valores é isto. E não é essa a realidade, os pais não são ouvidos. Para tornar efetiva essa participação dos pais, as associações de pais e mestres, às vezes, têm muita dificuldade. Então, é conveniente que hajam associações mais amplas, que congreguem grupos maiores de pais, que possam expor a sua ideia, que possam expor a sua visão de mundo e se contrapor a esse tipo de ideologia que acaba sendo disseminada como uma forma de assédio às crianças e uma deformação em relação à visão que os pais pretendem que os seus filhos tenham. Então, agradeço muito a participação, a pergunta do senhor e, ao mesmo tempo, acredito que está em sintonia com aquilo que foi falado e parabéns pela presença do doutor Ildefonso aqui, porque eu sei que é difícil, não é fácil uma pessoa que representa uma determinada entidade poder estar presente aqui na Câmara. Obrigado, professor Paulo Tominaga, por sua participação mais uma vez. A palavra com o deputado Evandro Roman, do glorioso Estado do Paraná. Obrigado, nosso grande presidente Sóstenes, e obrigado pelo glorioso, nosso querido Estado do Paraná, realmente. A todos aí, nosso amigo Diego, que é do Estado. Bem representado. Bem representado, uma grande liderança na defesa aí dos valores da família, uma grande liderança dentro da Igreja Católica, e tenho um orgulho muito grande aí de sermos amigos e termos a possibilidade de trabalharmos juntos dentro do mesmo objetivo.
Professor, eu lhe cumprimento também o Antônio, o senhor como diretor. Eu vejo assim, quando eu analiso aquela imagem na TV, onde a mãe com uma criança no colo, mais 2 filhos, isso passa também pela nossa função aqui, enquanto nós estamos 3 a 4 dias por semana fora, ausentes, e você vê que o pai ele fica muitas vezes com a função realmente do provedor daquele, e a mãe ela tem a simbologia da casa, da constituição do lar, e isso vem de uma origem muito grande, muito forte, nossa. Tá? Então é um pouco realmente machista. Agora eu pergunto, o que fazer, tá? Para que isso seja realmente revertido, tendo um entendimento de que a criança na primeira infância, tá? Que vai os seus 2 primeiros anos de vida, todo o afeto é construído praticamente dentro daquele período, toda aquela relação forte com o pai também é construída, e eu falo que bem hoje, a minha filhinha Maria Eduarda Roman completa 1 aninho de vida e eu não posso estar com ela, vamos ter que comemorar no domingo. Então, tudo isso cria para nós um entendimento que temos valores da Constituição e da elaboração realmente de uma família sólida, que você quer estar presente, e isso nós nos autocobramos muito. E uma outra análise, toda vez que eu analiso, quero ver o seu ponto de vista em relação a isso, toda vez que eu vejo a construção de uma nova creche, de uma ação, e todos analisam aquela construção daquela creche como algo fantástico. E eu tenho uma visão muito crítica sobre isso. Eu falo que à medida em que se constrói creches no Brasil, podem ter certeza que futuramente serão construídos o mesmo número de penitenciárias e cadeias. Num ritmo de terceirização, já que a discussão é essa, na casa, mas eu vejo que a terceirização da educação dos nossos filhos estão fazendo com que nós venhamos a aumentar o número, com certeza, futuro de cadeias e penitenciárias. Porque você não dá, o deputado anterior que nos falou, ele disse sobre o dia do cuidador. O cuidador, ele é um cuidador, ele tem ali, ele não tem o afeto de um pai, o carinho, o cheiro de um pai e de uma mãe, mas isso pela necessidade de um mundo contemporâneo, onde os dois saem de casa cedo para trabalhar e aí voltam tarde, muitas vezes saem, seus filhos estão dormindo e retornam, ainda estão dormindo, o espaço a semana vai ter o contato no final. Então eu tenho uma visão muito crítica da terceirização, tá, da educação dos nossos filhos. Eu acho que à medida em que, repito, que forem construídos o número de creches, pode ter certeza que num tempo um pouco mais distante, talvez 15, 20 anos, o mesmo número de penitenciárias deverão ser construídos, justamente porque uma criança que é criada sem o afeto, sem o carinho, sem realmente aquele amor de uma família, pode ter certeza que futuramente ele terá esse desenvolvimento. Agora, é fácil criticar, é fácil colocar. Agora, sugerir situações, sugestões que são realmente execuíveis, isso eu acho que é o mais difícil. Eu queria entender qual é o seu posicionamento sobre isso. Muito bom. O tema é um tema importantíssimo. De fato, a conciliação família e trabalho é uma área de pesquisa ampla na parte de administração de empresas, na parte de ciências públicas também. Existem vários mecanismos práticos e vários pontos que precisam ser realmente aprofundados. A primeira fase, a licença maternidade, licença paternidade, são temas importantíssimos. Esse tema é essencial, essa comissão precisa se debruçar. Me permita, eu sugeria, tem um requerimento justamente em cima disso, de aumento para 30 dias, no mínimo, a licença paternidade. Perdão de interromper. Bom, eu agradeço e parabenizo o senhor pela iniciativa, né? A licença, ao mesmo tempo, precisa ser bem compreendida, porque não significa simplesmente um afastamento sem comprometimento ou com ônus integral para o empregador. Isso precisa ser realmente analisado, porque, do contrário, pode acontecer o efeito contrário, o que nós não desejamos, que as mulheres não tenham empregos, que os homens que têm mais filhos acabam sendo discriminados, né? E não é isso que nós queremos. A implementação das políticas de conciliação família e trabalho requerem um conhecimento especializado, requerem um pouco mais de reflexão. Agora, eu dou exemplo de que isso é possível. Então, na Espanha, no ano passado,
teve um seminário realizado em Barcelona, nós participamos, várias pessoas estiveram presentes. Houve um destaque muito grande para pesquisas realizadas pela professora Nuria Tintila. É uma pesquisadora que se dedica à conciliação família e trabalho no âmbito feminino, essa conciliação de uma forma ampla. Um dos destaques e um caso que foi apresentado por lá foi de uma pesquisadora, uma professora aqui da Argentina, onde ela citou o exemplo do Walmart. Eu confesso que eu tinha um certo preconceito em relação à empresa, mas a visão que ela trouxe em relação à atuação dessa empresa lá na Argentina foi muito positiva. Um exemplo concreto de aumento da licença paternidade espontaneamente. Não foi pela legislação, foi uma prática adotada pela empresa para manter os bons empregados. Eu morei lá 8 anos e posso dar testemunho da veracidade. Muito bem. E, ao mesmo tempo, eles implementam uma ampliação de uma meia jornada de trabalho durante os 30 dias seguintes ao nascimento, sem redução de salário. Esse tipo de política faz com que as pessoas queiram trabalhar nessa empresa e ela consiga manter os melhores trabalhadores que estão disponíveis no mercado nos seus quadros. Então, não é um interesse meramente ideológico ou uma questão de favorecer a sociedade sem contrapartida. Pelo contrário, os empresários sabem que há contrapartida e fazem isso. Então, nós precisamos pensar, em termos de política pública, como que auxiliamos, como podemos auxiliar mais esses empregadores, esses empresários, né? Bom, o horário de trabalho mais flexível, o compartilhamento de atividades é outro exemplo, onde uma atividade possa ser feita não por uma só pessoa, mas por 2 pessoas, e essas 2 pessoas combinam qual o horário mais adequado de cada um trabalhar, ou que um trabalhe 2 dias na semana, outro trabalhe 3, enfim, essas coisas geram uma continuidade no atendimento às necessidades e aos serviços que a empresa requer, e, ao mesmo tempo, possibilitam uma maior flexibilidade para que as famílias possam estar, nos momentos necessários, junto com seus filhos. Parabéns pela filha do senhor. Queridos, nós vamos agradecer aqui a presença já dos nobres deputados que já estão conosco, Josué Bengston, que representa o brilhante e glorioso estado do Pará, a terra do açaí, o melhor açaí do Brasil está lá, e também o nobre colega que representa muito bem o PSDB nessa casa. Alfredo Kaifer. Alfredo Kaifer, desculpa. Obrigado pela presença. Nós temos mais um orador, mas como eu já havia dito que está sendo transmitido pelos canais de comunicação da casa essa audiência pública, e nós daríamos direito a uma pergunta ao final, eu vou fazer a pergunta e já vamos ouvir o próximo palestrante, mas dizer que agradecer a todos que nos assistem por esse canal de comunicação, inclusive aqueles que ainda não entenderam o que é o projeto de lei do Estatuto da Família, porque tem uma avalanche de pessoas que não sei por que eu acho que deveriam produzir outro tipo de legislação. O projeto de lei do Estatuto da Família, ele é claro, ele vem referendar o que já estabelece na Constituição brasileira. Esse projeto não está inventando nenhuma fórmula. A Constituição brasileira define a família como a base social e como homem e mulher. Se existem outros interesses de modificar o texto constitucional, não é um projeto de lei que o faz, e sim um projeto de emenda constitucional. Então, quero esclarecer aqueles que nos assistem pela internet de que, se existe interesse em modificar esse texto, não é aqui que será feito, porque não é através desse instrumento chamado projeto de lei, e sim de um projeto de emenda constitucional. Quem quer mudar esse contexto constitucional, que procure os seus defensores aqui nessa casa para que elaborem e que botem em votação. Não é aqui o local para essa discussão. Portanto, eu vou fazer uma das perguntas selecionada pela assessoria, que diz ao coordenador, algumas instituições religiosas realizam projetos em prol da família, como encontro de casais, encontro de jovens, seminários. A CNEF reconhece esses trabalhos? Há algum projeto de apoio a essas instituições que muitas vezes trabalham de forma independente? Essa foi uma pergunta feita por um anônimo, por isso nós não temos como divulgar aqui o nome dele, que eu pediria, inclusive, àqueles que fizerem perguntas, que se identifiquem o seu estado, sua cidade e o seu nome, por favor. Muito obrigado. De fato, a realidade que nós temos hoje é que o número de associações civis desvinculada de instituições mais fortes, como, por exemplo, escolas, ou confissões religiosas, né, seja a Igreja Católica, seja a Igreja Protestante, sejam várias denominações religiosas, são poucas. Nós temos várias atividades sendo exercidas no âmbito, em prol da família, por instituições, de um certo modo, vinculado a uma instituição confessional.
Especificamente em relação à SENEF, nós não somos confessionais. O nosso âmbito de atuação é o âmbito da sociedade civil, porque nós queremos congregar pessoas diversas, independente de credo, mas que compartilhem essa visão de mundo, da importância da família como base da sociedade. Então, e por outro lado, nós temos vários recursos acadêmicos gerados em várias pesquisas, como acabamos de falar agora, relacionado com a conciliação família e trabalho, que são questões absolutamente práticas, que requerem uma pesquisa, um aprofundamento maior, uma reflexão maior, mas que não necessariamente estejam vinculadas a questões religiosas. Então, essa é a visão que nós temos, e eu acho que é uma sugestão que eu dou também, é que a abordagem das reflexões feitas aqui no âmbito da comissão possam procurar adotar cada vez mais esse âmbito mais acadêmico, mais científico, lastreado em estudos e pesquisas que nós temos, que é o que nós precisamos e que é a realidade que demonstra aquilo que foi falado durante essa audiência toda. Fugir do senso comum, né? E partir mais para uma ação de ciência e mostrar realmente o efeito que isso dá na vida de um adulto enquanto foi gerado na infância, principalmente na primeira infância. Exatamente. Desculpa, eu tinha avisado que já íamos passar o próximo orador, mas o presidente esqueceu, o relator, que tinha 2 perguntas a fazer, e quero corrigir e aproveito esse momento agora, o ilustre deputado Diego Garcia. Senhor Paulo Dominaga, o senhor falou sobre a dificuldade de conciliação de família e trabalho. O que o senhor tem visto como boas práticas que possam valorizar a família nessa relação com o mundo? Essa é a minha primeira pergunta. A segunda pergunta é que o senhor falou também sobre a importância do bom uso dos recursos tecnológicos pela família. Quais os maiores problemas relacionados a esse uso que o senhor percebe hoje? Muito bom. Bom, em relação à primeira pergunta, de fato um conjunto de boas práticas são necessárias. Por coincidência, essa pesquisadora da Argentina tem uma publicação em parceria com o Walmart, de um instituto de pesquisa que eles têm por lá, de boas práticas empresariais, que a principal finalidade deles é divulgar isso entre outras empresas, para que essas empresas adotem essas práticas. Mas, essencialmente, estão relacionadas com essa flexibilização, seja de horário, seja em relação ao local de trabalho. Então, teletrabalho é uma realidade hoje relativamente comum, mas ao mesmo tempo que é mal compreendida. Muitas vezes as pessoas entendem o teletrabalho como uma pessoa que não quer trabalhar, o que é falso, principalmente em termos intelectuais, de produção intelectual, né? Bom, mas, enfim, existem essas práticas, existem essas pesquisas, esse foi um exemplo que eu citei, poderia dar outros, como foi o caso da licença maternidade, licença paternidade, algumas licenças especiais relacionadas com a vida acadêmica de nossos filhos. Então, uma festinha que tem uma criança de 2 anos, ou Dia das Mães, ou, enfim, algum evento importante que aconteça na escola. Será que a mãe que trabalha não deve estar presente, não pode estar presente? É conveniente que esteja, é conveniente para a sociedade como um todo que ela esteja. Então, nós precisamos pensar um pouquinho como que essa flexibilização pode ocorrer sem que haja prejuízo em relação ao lado do empresário. Por outro lado, relação agora, falando mais em relação à segunda pergunta, né, nós temos uma realidade mais complexa no âmbito de família. Tecnologia. E as questões que nós temos, eu citei como um desafio. Essas realidades complexas incluem, em primeiro lugar, um desconhecimento por parte dos pais das potencialidades das tecnologias. Ou a pessoa tem uma visão extremamente liberal, onde deixa qualquer criança usar qualquer aparelho, ou a gente tem o extremo oposto, um pai que nega tudo. Então, meu filho não vai ter celular, não vai acessar a televisão, não vai ter acesso à internet. Os dois extremos estão errados. Então, na visão que nós temos, há uma necessidade de um meio termo, que não é fácil, mas que é onde você consegue administrar os filhos no uso de sua liberdade, no uso dessas tecnologias. Então, dou um exemplo, as redes sociais. A IBM, durante uma época, fazia contratação de suas pessoas, analisando o perfil dos candidatos nas redes sociais. Então, uma pessoa que não tivesse presença na rede social, tinha uma pontuação baixa nessa avaliação. Ela estava, por assim dizer, fora do mercado interessado naquele caso. Então, essas situações são importantes. A gente tem que ajudar as crianças a usarem. Há perigos? Há.
há uma divulgação enorme de pornografia na internet, e essa pornografia é acessada de uma forma muito fácil através de aparelhos celulares, por mais que a gente coloque bloqueadores ou filtros em relação ao computador físico nas nossas casas, os celulares são dispositivos mais difíceis de serem monitorados, ajustados. Então, esses são perigos reais, concretos, e ao mesmo tempo nós vemos que dar apoio aos pais, para que os pais saibam como lidar com essa situação, isso pode ser feito através de convênios com escolas, participação em reuniões de pais, onde algum especialista nesse assunto possa tratar do tema. Então, nós promovemos, por exemplo, 2 seminários já com o Pedro Paulo Magalhães, ele trabalha numa empresa chamada Netfilter, ele faz algumas palestras, algumas ele faz gratuitamente, né, para ajudar os pais no uso de novas tecnologias, educar para o mundo digital. Esse é o tipo de atividade que eu acho importante que a gente desenvolva. Presidente, posso fazer uma... Fique à vontade, nobre deputado. Vossa Excelência, Obrigado, importante a sua contribuição aqui também. Obrigado. Nosso colega Diego e membros aqui da comissão, eu não sou membro da comissão. Mas é bem-vindo. Mas posso lhe garantir que no meu 3º mandato eu não posso errar e eu tenho que escolher temas que atendem ao meu conceito, e o tema família está dentro dos meus propósitos de trabalho nesse meu 3º mandato. Se eu pudesse escolher um partido, ele teria mais ou menos uma sigla assim, Liberal Social Democrático Conservador. Ou seja, em política totalmente democrático, na economia liberal, porque não tem outra solução, no ambiente social focado naquilo que é humanista, aquilo que as pessoas de fato precisam, e no conceito familiar conservador. Eu acho que isso, a modernidade tem feito as famílias abandonar o conservadorismo. Eu até queria sugerir aqui, se numa das audiências públicas, eu não tenho referencial de quem, mas eu gostaria muito de ouvir um especialista que pudesse nos dizer qual é o impacto que gera na construção da família e da sociedade, principalmente a apologia e a promiscuidade que você tem hoje nos meios de comunicação, principalmente na televisão. Gostaria de ter isso. Eu tenho alguma ideia, alguma noção, mas como leigo, como a gente falou aqui de base científica, eu gostaria de saber cientificamente qual é o impacto dessa... Falamos aqui, eu vi o deputado Román falando sobre educação pré-escolar, qual é o impacto disso na formação do homem no futuro. Eu gostaria de saber também qual é o impacto disso. Eu sou radicalmente contra, eu sou a favor, contrário totalmente a qualquer controle social da mídia, em termos de comunicação, imprensa livre, mas eu entendo absolutamente que deveria ter, pelo menos, uma regulação dos veículos de comunicação, principalmente da televisão, nesse quesito. Eu sou pai de 5 filhos. O meu mais velho já tem 32 anos. Então, eu tenho, no mínimo, também a experiência de educador pela família que eu constituí. E eu posso dizer, até não sei bem qual foi o conceito, mas dizer, por exemplo, que eu defendo que nós tínhamos que ter a educação plenamente instalada, educação infantil e pré-escolar sistematicamente, e na sequência a educação em tempo integral. Os meus filhos adultos, que têm hoje de 26 a 33 anos, eu os coloquei numa escolinha
com menos de 1 ano de idade. Tá? E posso dizer que não se perdeu a relação de família. Então, muito pelo contrário. É lógico que você não vai entregar um filho lá e buscá-lo de volta 30 dias depois. Você vai buscá-lo de volta no fim do expediente e vai conciliar a relação familiar. Nós participamos, inclusive, aqui, na minha primeira legislatura, está pronta para ir para o plenário, uma comissão especial da qual eu participei, de um projeto de um paranaense que foi deputado federal, Alceni Guerra, em que nós deixamos pronto um projeto de emenda constitucional tornando obrigatório a educação em tempo integral. Tá? Desde a educação infantil, pré-escolar, como função de Estado mesmo, seja lá do município, do Estado, mas em especial do município que administraria isso. Então, eu acredito que uma das formas para se resolver a educação dos filhos e formar homens qualificados, pessoas qualificadas, habilitadas no ambiente social, é a educação pré-escolar, infantil pré-escolar e em tempo integral, absolutamente. Até porque o conservadorismo, se a gente voltar atrás, isto em tempos antigos, na verdade acontecia na prática a educação em tempo integral. Nas famílias de interior, principalmente, a família era relacionada com os filhos. Trabalhar de forma organizada, sem tolher possibilidade de educação e ao lazer infantil, não faz mal para ninguém. Eu até acho que nós temos um conceito errado hoje de proibir sistematicamente que o menor trabalhe. Não, monitorado pela família, pelos pais ou acompanhado, isso é melhor do que deixá-lo na rua, andando por aí. Então, essa educação em tempo integral, antigamente ela existia. O pai levava o filho para a roça, ia para a escola, meio tempo trabalhava. E isso nós temos que hoje sistematizar. Tá? Porque nas grandes cidades, nas periferias, nas favelas das nossas cidades, os filhos são literalmente abandonados. Então é melhor que eu tenha uma escola para que ele esteja abrigado do que ele ficar em casa, ou meio tempo, à mercê da rua. Tá? Ele vai ser educado muitas vezes por traficantes, por marginais e assim por diante. Né? Então, eu penso que a gente tem que voltar um pouquinho atrás na estrutura familiar e nós temos que ser um pouco, vamos chamar assim, menos avançados na modernidade e ser um pouco mais conservadores, porque a história da humanidade nos ensinou como a gente tem que fazer para educar um filho e transformá-lo num homem decente. E hoje a gente abandonou essas práticas. Tá? Nós deixamos os filhos assistir novela desde tenra idade. Eu quero contar aqui eu vejo mães, senhoras aqui, quero dar um depoimento, por exemplo, que eu tive com uma filha minha que tem hoje 18 anos. Eu tenho uma segunda família e nós estamos juntos há 20 anos e nós tomamos como base que a gente não assistiria a novela. Tá? E eu não deixei a minha filha assistir nada de pornografia, nada de novela. E qual é a avaliação que eu consegui fazer isso, Romano? A minha filha teve um atraso na situação sexual dela de quase 2 anos em relação às amiguinhas dela. Por quê? Porque ela não foi estimulada, não foi... Tudo bem, pode ser antiquado, carola e tal, mas eu preservei a minha filha. As outras, olha, já estão, digamos assim, assexuadas com uma certa idade, e a minha filha ficou para trás, porque eu considero, porque eu nunca expus ela a nenhuma situação de promiscuidade,
de novela, de essa coisa arada toda que tem na televisão, de traição, de não sei o que e tal, que é extremamente nefasto. Então, o conservadorismo tem que voltar para dentro das famílias, para a gente educar nossos filhos e construir homens e pessoas de melhor qualidade. Presidente, eu quero, como membro não integrante da comissão, me colocar à disposição. Eu até vou pedir, se eventualmente tiver um espaço pelo meu partido, vou me inscrever. Deixei de lado aqui o senador Aécio Neves, que é o presidente do meu partido, que está dando uma palestra, e vim aqui porque o tema me interessa e quero contribuir. Muito obrigado. Nobre deputado, vou olhar na assessoria com relação ao seu partido, mas essa presidência se compromete, inclusive, a, se não for possível pelo seu partido, tentar viabilizar por algum caminho, mas a sua presença aqui vai nos encher de muita alegria. E um homem com 5 filhos, como Vossa Excelência, você é o segundo orador que vem aqui com 5. Eu já disse que, a continuar dessa forma, nós vamos aumentar a população brasileira. Parabéns por essa tamanha inspiração e desafiadora para nós, que somos de uma geração um pouco mais conservadora, que temos 2, no máximo 3 filhos. Parabéns a Vossa Excelência. Eu passo a palavra ao nobre relator, que quer fazer a apresentação de alguns convidados, e depois nós já vamos à próxima palestra, ao próximo palestrante dessa manhã. Só queria registrar, senhor presidente, a presença da Benair Domingues, que é presidente da Ação Mulher Progressista, trabalha em defesa da família aqui no Distrito Federal, e veio aí com outras colegas aí, militantes aí dessa causa também. Então, que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela presença à nossa comissão e sintam-se à vontade de, nas próximas audiências, de também fazerem parte, estar presente aqui conosco. Obrigado a vocês a presença também, nos sentimos muito honrados e voltem sempre. Essa comissão está de braços abertos a vocês, que tão bem representam, combinado, tão bem representam essa instituição aqui nessa audiência pública. Eu quero agradecer aqui ao Paulo Tominaga, pela brilhante palestra, esclarecedora. Eu fiz um monte. Depois da sua palestra, eu acho que eu tenho aqui pelo menos para uns 10 requerimentos, que eu não falo muito, eu presido, mas muito esclarecedora. Parabéns pela dedicação a essa causa e a responsabilidade técnica com que conduziu sua exposição. É disso que esse parlamento precisa. É disso que o Estatuto da Família, que, permitindo Deus, esse ano nós vamos aprová-lo aqui nessa comissão, encaminhá-lo, inclusive, se possível, para o plenário da Casa, e nós entregarmos essa resposta à sociedade brasileira. Eu quero agora convidar o professor Dr. Antônio Jorge Pereira, que tem 20 minutos aqui para decorrer sobre a sua palestra e trazer a sua contribuição a essa comissão. Bom, tá ligado? Bom dia a todos e a todas. Então, eu agradeço a oportunidade de estar presente nessa audiência pública. Deputado Sóstenes Cavalcante, deputado Diego Garcia. Tenho uma satisfação encontrar outros 2 deputados, Evandro Gussi, que já é um colega conhecido de longa data, e deputado Alain Henrique, que conheci hoje mesmo, conterrâneo, porque eu nasci no Acre também. Nasci no Acre como ele, depois me criei em São Paulo e estou atualmente em Fortaleza, sendo professor do PPGD da Unifor, Programa de Pós-Graduação da Universidade de Fortaleza, onde oriento mestrado e doutorado naquela casa. Então, satisfação estar com todos aqui. Eu vou pedir para a Amélia até passar adiante o seguinte, Amélia, eu vou pular, em razão do tempo, vou direto para o segundo conjunto, por favor. Bom, a minha ideia, basicamente, era falar um pouquinho, tratar um pouquinho do tema conceitual que é adotado no próprio Estatuto da Família. E a ideia parte daí por quê? Bom, eu aprendi já nos bancos da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, onde me graduei, fiz o mestrado e doutorado, ouvi o professor José Eduardo Faria, que há como que 5 âmbitos principais de interferência na opinião pública. A primeira delas que ele elencava, tem o poder econômico, que tem a capacidade de influenciar, uma outra é o poder midiático, uma terceira é o poder da arte, da cultura, uma quarta a questão da própria política, e a quinta é a questão da academia. Então, eu vou tentar tratar da perspectiva da academia, exatamente um pouco a dimensão conceitual do que está na base do nosso projeto aqui, na base desse estatuto.
Bom, então, no caso, como já dizia o deputado Sóstenes, esse projeto de lei ele trata exatamente o que já está na Constituição. Então, ele não está querendo fazer nenhum adendo especificamente a esse conteúdo. Do ponto de vista acadêmico, a gente pode entender um pouquinho e aplicar uma interpretação para poder analisar o que está no 226. O 226 fala: a família base da sociedade terá especial proteção do Estado. É interessante localizar esse artigo 226 no título 8º da Constituição Federal. Como está no título 8º da Constituição Federal, chama da ordem social. Portanto, não é uma temática tratada sobre a perspectiva inicial do artigo 5º dos direitos e garantias fundamentais, que tem um foco primordial no indivíduo. Aqui, no caso da ordem social, parte do interesse da própria sociedade enquanto tal. Então, ela acaba definindo aquilo que será mais importante na perspectiva de dar, eventualmente, uma atenção diferenciada. E vem a expressão também especial proteção. Antes de falar da especial proteção, a própria palavra base da sociedade, academicamente falando, cientificamente, a gente pode interpretar como conditio sine qua non, condição sem a qual não há sociedade. Então, a família, enquanto condição sem a qual não há sociedade, terá especial proteção. A palavra especial proteção guarda sentido com o quê? Uma proteção diferenciada e restrita. O especial se difere do geral, né? Portanto, qualquer um de nós, qualquer associação civil, qualquer tipo de parceria que queiramos criar, gozam de uma proteção geral. A família delineada como base da sociedade civil terá especial proteção, ou seja, haverá algo a mais que será garantido a ela. Eu acho louvável do projeto que está sendo agora examinado, exatamente que trata disso, criação de um conselho de família, por exemplo, nos diversos níveis de poder, municipal, estadual e federal, que possa acompanhar a criação e execução das políticas públicas. O que já acontece na área de criança e adolescente, que é uma área também onde eu tratei. Meu mestrado, meu doutorado envolve família, criança e adolescente, nos dois casos. Então, a partir daí, eu acho interessante realmente que se traga para esse âmbito infraconstitucional, um tipo de regulamentação inicial do 226, e a partir desse cria esse conselho, que eu acho louvável essa ideia, além de outros eventos que estão previstos e que possam vir a ser acrescidos no próprio projeto de lei. Bom, então, nesse contexto base da sociedade, né? Então, a gente tem condição sem a qual não existe, e especial proteção. Eu chamava a atenção, ao fim desses slides, do professor Pier Paolo Donati, um professor titular de Sociologia na Universidade de Bolonha, na Itália, que tem vários estudos sobre a família e fala da família como uma entidade relacional, fundamental, nessa perspectiva. E esse professor também ele comenta que há outras figuras que são assimiladas à família, por metáfora ou analogia, mas que com ela não se identificam exatamente porque não tem essas notas, né, de autopoiese da própria sociedade civil. Eu falo autopoiese em que sentido? Adotou nosso Constituinte um modelo, né, a partir da definição, podemos até para o slide seguinte, né, que a gente fala do casamento, da não estável, da filiação e paternidade. Se a gente notar, o casamento da não estável, conforme consta na Constituição Federal, estão nos elementos que falam da reconstrução autopoética da sociedade civil, ou seja, a capacidade natural de geração. E é isso que está consubstanciado aí. Então, para falar que é base da sociedade, condição sine qua non, ora, o que é aquilo sem qual não há sobrevivência da sociedade civil? A própria reprodução humana e a própria criação dela. Então, a procriação e a criação. Então, está contemplado, de certa forma, na Constituição Federal exatamente isso, dois elementos sem os quais não se preserva a sociedade civil. E aí é se dizer que aqui está composto, portanto, a unidade familiar fundamental do tecido social, né? Então, a essa unidade será garantida essa especial proteção. Então, isso não impede que se possa, do ponto de vista político, buscar-se criar outros estatutos que possam defender outras categorias de relacionamento humano, não é? Mas a Constituição deu, nesse momento, destaque àquilo que seria a conditio sine qua non, sem a qual não sobreviveria a própria sociedade, e a ela promete essa especial proteção, né? Esse seria o quadro. Academicamente, também, o que se nota no Brasil que vem se dando, e a gente pode dar um salto para o slide seguinte, que já estamos aqui. O que acontece? Se fala muito que, atualmente, a gente é comum ouvir que a afetividade é um elemento essencial da família. Não é isso que está na base da Constituição Federal. E, de certa forma, também não é no próprio direito. Por quê? O direito trabalha com elementos subjetivos e elementos exteriores. O afeto é uma dimensão interna. Então, seria inadequado que o direito tomasse por base de elemento substancial para tutelar uma relação jurídica a afetividade. E por quê? Porque exatamente não há. A afetividade ela varia. A própria palavra afeto diz que eu sofro afeto, eu sou passivo. O que o direito de família leva em consideração? Principalmente o comportamento, a declaração de compromisso e o fato eventual, o fato do nascimento. Se a gente notar, esses três elementos estão presentes aqui.
No casamento, a declaração negocial de vontade, de compromisso, e o juiz de paz pergunta, no ato do casamento, você declara que o faz de livre e simultânea vontade? Tem ciência dos compromissos que se assumem? Portanto, uma declaração. A união estável é um fato acontecido que está externado num comportamento objetivo a ser reconhecido. E no caso da filiação, o fato da geração em si, ou da adoção, que seja. Então, o direito ele trabalha com fatos externos e não com fatos internos. E o afeto, por ser uma dimensão, no caso, passiva, a gente não tem nós não temos capacidade de escolher, digamos assim, o nosso gosto, digamos assim. Eu posso planejar desenvolver um, mas eu não consigo falar, goste a partir de agora de abobrinha, passe a gostar de imediato de macarrão, passe a gostar agora de jiló. Você não pode dar um comando a si próprio para gostar. Eu posso até comer, poder liberação pessoal, mas não posso gostar a partir daí. O afeto tem essa natureza. Eu não posso imperar sobre o afeto. Tem um afeto. Então, o direito não poderia, nesse caso, equiparar o afeto à declaração negocial de comprometimento, que vai gerar vínculo e vai gerar responsabilidades gravosas que vão perdurar mesmo quando aquele vínculo se rompe. A sombra da solidariedade do casamento permanece. O ex-cônjuge pode, se ter necessidade, pleitear perante o outro uma pensão de auxílio. E para sempre será assim. No caso também do divórcio, o vínculo permanece na sombra em razão dos vínculos com a afinidade, o sogro e a sogra. Há um impedimento matrimonial permanente que não se apaga. Então a gente percebe que a solidariedade criada aqui permanece a despeito de tudo. Então fala-se muito da afetividade, e não é adequado, no acadêmico científico, fala que a afetividade que é núcleo da família, porque não é, há um dever de solidariedade que é criado aqui. Né? Então nada impediria que eventualmente se pensasse no estatuto, num novo diploma, que viesse a contemplar outras relações solidárias que pleiteassem uma proteção também diferenciada. Né? Isso seria um capítulo a se abrir, né, a quem queira defender outras situações. Né? Eu até pensava, né, relações românticas de pessoas do mesmo sexo, relações entre amigos, relações entre parentes. Então, por exemplo, a relação que há, no caso, dois amigos que não têm relação romântica entre si, mas de fato convivem há muito tempo, um dá suporte ao outro. Poderiam pleitear que o Estado reconhecesse a eles um tipo de dependência, para efeitos previdenciários, etc., etc. Não estaria, portanto, o Estado focando a relação sexual entre eles, mas exatamente a solidariedade que há entre eles. Né? Então, a solidariedade que é o foco da família, que seria o foco também aqui. Né? Ou pensamos no caso, uma situação concreta, dois irmãos que também entre si não têm um vínculo, como tem no casamento, obviamente, mas que um gostaria de ter o outro como seu beneficiário, de alguma forma. Então, a relação solidária, consolidada, comprovada, poderia pleitear essa tutela também. Então, a solidariedade que seria o vínculo, que seria o elemento, melhor dizendo, manifestado externamente no comportamento, a dar supedâneo para um pedido de uma tutela diferenciada, especial. Não é exatamente a questão da relação sexual, que seria isso. É porque eu não estaria, então, discriminando todas as relações, digamos assim, de solidariedade que não têm a dimensão sexual em si. Né? E no caso, veja, a filiação e a paternidade não tem dimensão sexual. É a solidariedade imposta pela geração ou pela associação que houve pela adoção do filho com a sua mãe e com seu pai. Né? Esse seria o caso. Então, nesse contexto, né, ou então relações entre parentes, né, por afinidade, a gente falava também, famílias recompostas. Já se fala hoje, família recomposta. Então, uma pessoa que casa-se novamente, a sua esposa tem filhos do primeiro casamento, aquele outro tem filhos do seu anterior casamento também, entre aqueles meio-irmãos, digamos assim, a tal solidariedade que eles querem também criar um vínculo entre si. Então, seria um diploma diferenciado para dar uma tutela para essa categoria de relacionamento humano, que gera solidariedade, que eventualmente mereceria um suporte aí, além da simples tutela geral que já há no Brasil. Né? No caso 226, voltando, trata da especial proteção para aquilo que é condição sine qua non da manutenção da sociedade civil, e é por essa razão que está essa especial proteção, portanto, ela é limitada, ela é restrita. Se eu ampliar demais, eu deixo de ser especial. E se eu ampliar demais, deixa de ser pela base, passa a ser a toda a sociedade, ou seja, desaparece exatamente o contexto diferenciador. Bom, e vai uma ideia também, uma sugestão, na academia a gente aprende também, a gente é instigado a refletir e a pensar, né, uma expressão como a gente falou, de fora da caixinha, né, fora dos binários às vezes. Muitas vezes as pessoas que lançam um discurso nos colocam como que anteparos que não permitem enxergar além disso. Né? Então, aqui é o caso também. Né? O que eu vou tratar no caso? Os binários. Então, eu falo, ou você defende A ou você defende B. Ué, peraí, mas eu não posso defender A, B, C, D, O, E, F, G, H? Tem várias possibilidades. Então, dentro do âmbito da diversidade de relacionamentos, eu posso pensar a diversidade de institutos. Eu não preciso exatamente pegar um instituto concreto, digamos assim, desfazê-lo para atender um outro grupo de interesse. Né? Se há diversidade de situações, posso ter diversidade de institutos, diversidade de leis. Eu não preciso exatamente romper uma delas para poder atender interesses de outros. Essa é a ideia também. É importante também pensar outra coisa, né, quando a gente fala em matéria de lei. A diferença entre instituto, entre interesse e direito.
Todo direito carrega atrás de si um interesse, mas nem todo interesse se transforma em direito por si só. Nem todo desejo humano, portanto, se configura como direito. Agora, todo direito tem em si, sem dúvida, dar suporte a um desejo. Então, é importante diferenciar também isso. Desejos de certos tipos de categorias de proteção não podem gerar uma ficção de que há um direito efetivo àquela proteção daquela forma que se pleiteia. E a Constituição está exatamente para dizer quais são os direitos fundamentais, quais são os direitos que devem ser protegidos especialmente, em que contexto devem ser protegidos. Né? Só para avançar um pouquinho mais a questão do afeto, vamos para o slide seguinte. Vamos falar um pouquinho. Assim, eu falava essa ideia. Então, o que seria a motivação fundamental para a extensão daquela proteção especial 226 a outras categorias de relacionamento a serem tratadas em outro projeto de lei, por exemplo? Esses laços voluntários de solidariedade que poderiam ser criados e reconhecidos, eventualmente. Né? Então, eu falo isso por quê? Porque me parece que, como já dizia o deputado Sóstenes, ao colocar aqui o que está na própria Constituição, esse projeto de lei já está dentro do seu próprio papel de projeto de lei, conforme a Constituição Federal. Né? Outras situações podem ser aventadas em outros projetos de lei ou até de emenda constitucional, né? Seria o caso. Né? Vamos para o slide seguinte, só para fazer uma pequena comparação, a questão da afetividade, o que eu havia dito antes. Então, há um equívoco, de certa forma, na doutrina, hoje em dia, justo de direito de família, apelando muito para a afetividade. E aí, analisando antropologicamente, sociologicamente, não é adequada essa postura, na perspectiva da teoria geral do direito, porque não é um elemento objetivo, a afetividade é subjetivo, e segundo, pela própria constituição do ser humano. O âmbito dos nossos afetos, estaria naquela terceira coluna ali, é um âmbito que nós temos menos controle sobre ele. E o direito trabalha no âmbito do relacionamento mais sólido que há, que é o relacionamento familiar, exatamente com o elemento de objetividade mais profundo, né, mais sólido mesmo. Aí entra a questão, eu dizia, da filiação, e entra a questão de um compromisso que possa se ter, né, com a inteligência que a pessoa avalia, com a vontade de querer e comprometer-se. Então, nossos afetos são mais instáveis. Né? Então, eu posso ter, inclusive, um desafeto por uma pessoa que eu amava profundamente no passado, a quem eu gostava, e nem por isso perderei o dever de auxiliar essa pessoa familiarmente. Então, não seria o afeto. Então, ficou do ponto de vista romântico, do ponto de vista, digamos assim, de marketing, de certas ideias, de interesses, a palavra afeto ganhou uma conotação que extrapola a dimensão correta que ela teria que ter na nossa vida. Não é que não exista afeto não seja importante, é que para o direito que trabalha na ordem da relação social objetiva, portanto, aquilo que se externaliza, o afeto não pode ser jamais tomado como elemento configurador e essencial para a definição de uma relação jurídica. Né? Na própria filiação ou na adoção, na socioafetividade, o que se procura ver? Se há um comportamento, né, digamos, daquele pretenso pai, né, aquela criança quem ele criou, no Nordeste comum, quando ele pegou para criar, se há já um comportamento objetivo que delineia essa atitude de ter aquele como pai e ter aquele outro como filho. Portanto, é um comportamento com elemento externo. Né? Então, vem essa ideia. Bom, então, do ponto de vista acadêmico, o que eu percebo? Né? Que o nosso Brasil, a gente precisa, de fato, digamos assim, aproveitar a oportunidade de um projeto de lei e trazer essa bagagem da sociologia, da antropologia, do direito, um pouco mais amadurecida, porque no âmbito da discussão aqui política, é muito mais o clima de paixão se coloca, as brigas ideológicas, as brigas de posições, e acabam encobrindo aquele ganho que já houve, né, de avanço acadêmico e consolidado, não só no Brasil, mas fora daqui também. Então é importante trazer esse conteúdo para que possa temperar as nossas discussões, a verificar até que pontos os interesses que se pretendem, os desejos que se pretendem estão realmente de acordo com o direito, se estão também dentro da dimensão correta, que poderiam estar, né? E eu percebo que esse tipo de discussão também se dá não só aqui. Eu faço parte da Academia Internacional de Estudos de Direito de Família, sediada nos Estados Unidos, faço parte da Academia Ibero-Americana de Direito de Família, sou diretor científico. Então, tivemos reunião ano passado na Argentina, Ibero-Americana, na Espanha, na Academia Internacional. Temas da Academia Internacional do Simpósio Anual da Academia. Neste ano agora será Criança, Adolescente e Perspectiva da Família. Tema do ano passado, a família, os impactos que possa ter na relação com a religião. Tema de 2 anos atrás, qual o limite de atuação do Estado ao interferir na própria família. Então, são temas que a gente percebe que estão atualizados o que acontece no nosso próprio país. Então, o que também se discute fora do Brasil, se discute aqui também. Né? Então, é bom aproveitar essa oportunidade para trazer um pouco dessa base acadêmica, né, que possa ajudar, né, deputado, a amadurecer e, eventualmente, até saber responder algumas inquietações que se colocam, às vezes, no plenário e, às vezes, não se tem ainda uma resposta consolidada para responder aquilo. E não se tem por quê. E a última consideração que eu faço. É comum cada um de nós se preparar para explicar algo que não seja óbvio, digamos assim. Aquilo que se tem como óbvio não é uma preocupação de traduzir de modo científico. Não é?
Então, geralmente, quem pensa de modo diferente trabalha com argumentos para tentar exatamente derrubar aquilo que seria o óbvio. Então, se alguém chega com você com uma série de argumentos para derrubar algo, você não está preparado ainda, porque você nunca parou para pensar. Exatamente por quê? Porque aquilo veio como um costume, uma tradição, como uma herança, né, ao longo do tempo. Então, é muito importante ver isso, que hoje amadurece isso também. Aquilo que era óbvio, que na mais pensava que era importante tratar academicamente para poder definir, hoje a academia tem que dedicar-se, sim, a aprofundar. Instigado exatamente por outras ideias concorrentes que também estão querendo pleitear interesses que possam consolidar-se, segundo essas pretensões, em direitos. Né, nos vários diversos modelos de sociedade de vida que se imagine e que se possa defender na democracia, né, como é o nosso caso. Então, voltando ao item final, acho que tentar ficar dentro dos 20 minutos que foi dado aqui. Né? Então, no caso é isso, nós temos vários âmbitos de interferir na sociedade civil, né, na opinião pública, o âmbito econômico, o âmbito da mídia, da arte, da cultura, da política e da academia. Né? Então, no caso da academia tem isso, a gente pode buscar realmente esse supedâneo hoje em dia para poder ajudar a consolidar uma discussão, porque ela não fica limitada no Congresso Nacional, essa discussão muitas vezes é uma base mais ideológica, mais a disputa por interesses e pelos lobbies, né, que não estão muitas vezes bem assistidos academicamente falando. Bom, é o que eu teria para falar, agradeço a oportunidade, obrigado. Parabéns ao professor Dr. Antônio Jorge Pereira Júnior, que na verdade enobrece aqueles que querem acusar que é muito mais o Estatuto da Família ligado a um posicionamento ideológico, religioso, algo parecido, como acadêmico pode vir corroborar com aqueles, com o autor e com a parte daqueles que pertencem a essa comissão que defende os princípios da família como está estabelecido na Constituição. Tenho dois inscritos, o deputado Evandro Gussi é o primeiro e depois nós temos dois Evandros, que bom. E logo a seguir o deputado Evandro Román. Passo a palavra a Vossa Excelência, deputado Evandro Gussi. Senhor presidente, isso cura um trauma de infância, que era de quase sempre ser sozinho na sala de aula. Brincadeiras à parte, eu queria ratificar a fala que fiz na nossa reunião anterior, em que já sabia, e cumprimentando aqui o Dr. Paulo e o Dr. Antônio Jorge, peço perdão porque essa dança das comissões que nós vemos, eu estava inscrito para falar na CCJ e não podia deixar de fazê-lo. Eu já antecipava na última reunião a contribuição que eu sabia que o Dr. Antônio Jorge daria por algum tempo conhecer a sua profundidade e o caráter acurado de sua análise acerca do direito de família, e claro, um direito de família profundamente inspirado por uma alta análise filosófica, por uma alta análise antropológica e outros elementos sem os quais é impossível se fazer bom direito de família. O doutor Antônio Jorge tem um outro mérito, ele trata de direito de família, um direito que resguarda a família. Né? Eu me ressentia na faculdade de Direito que nós tínhamos 2, 3 aulas de como se casa e o restante do ano como se acaba com a família e os efeitos civis dessa destruição. E aqui, sem nenhum julgamento às pessoas que foram flageladas de uma maneira ou de outra por questões familiares. Nós estamos tratando das coisas em tese, aqui não as concretizando. 2 pontos me chamaram a atenção. Primeiro, esse caráter objetivo do tratamento que o direito deve dar a comportamentos. Eu gosto muito de programas da vida animal. Me chama muito a atenção. E me impressiona o nível de sofisticação a que se chegou a ciência na percepção da lei natural. Ou seja, perceber que a cor de um animal, a acidez de sua saliva e outros inúmeros elementos têm uma razão de ser. Não são frutos do caos, mas frutos de uma engenharia natural, poderíamos reduzi-la assim, em deferência ao Dr. Paulo. Há uma razão de ser na natureza. Há uma razão de ser. E hoje a sofisticação a que a ciência chegou para perceber isso, no mundo animal, é algo que impressiona. Não há nada por acaso, tudo tem um porquê. Por outro lado, assusta a incapacidade do homem moderno de perceber isso quando nós falamos sobre a pessoa humana.
de que há razões naturais para as coisas serem do jeito que são. Um grande pensador inglês, criticando esse ceticismo, Chesterton dizia, e aqui vou parafraseá-lo, sem compromisso com a literalidade, que o fato de um elefante ter tromba é curioso. Que 2 elefantes tenham tromba é impressionante. Que 4 elefantes tenham tromba é um milagre. Que todos os elefantes tenham tromba, isso é um complô. É um complô o fato de todos os elefantes terem tromba, e é um complô também o fato de um homem ser diferente de uma mulher. Isso realmente deve ser um complô da sociedade judaico-cristã ocidental, minimamente articulado, maquiavelicamente articulado no decorrer dos séculos. Não é isso. É simplesmente natural. E o direito objetivamente, o direito observando de maneira objetiva comportamentos de que o ser humano, além do aspecto reprodutivo, a distinção dos sexos no ser humano, além do aspecto biológico reprodutivo, também pressupõe uma educação para a liberdade, também pressupõe, também implica, é exigência de o ser livre, diferente daquele que é escravo dos instintos. Um ser livre depende para a sua formação integral de um pai e de uma mãe. E claro, aqui, sem qualquer tipo de julgamento das situações concretas, que nós as conhecemos, devemos acolhê-las, ajudá-las e assim por diante, e acima de tudo respeitá-las. Mas o direito, pensando nisso, quis proteger esses comportamentos naturais, dar a eles guarida, dar a eles melhor razão de ser. Portanto, brilhante, doutor Antônio Jorge, essa análise muito lúcida sobre a distinção entre afetividade e comportamento. Ou seja, o que o direito há de proteger são os comportamentos que decorrem da natureza humana, exigidos por ela, e sem os quais ela não pode sequer sobreviver. Não só no aspecto biológico, talvez aí as engenharias genéticas poderiam socorrer, mas sermos verdadeiramente humanos não seríamos sem uma família. Uma figura que ultrapassa o aspecto religioso, São Francisco de Assis mostrava, eu não vou citar a expressão porque nós estamos aqui publicamente e isso depois pode ser mal interpretado, mas mostrava uma coisa importante: as crianças não são livres, ou pelo menos plenamente livres, ainda muito sensíveis à sua afetividade, ainda sem condições de dominar os seus instintos, poderíamos dizer assim. Elas dependem, para serem pessoas, no sentido último da palavra, de uma educação para lidar com a liberdade. E a natureza, uma vez num programa de televisão me perguntavam sobre esse aspecto e eu dizia: veja, quem distinguiu o homem da mulher não fui nem eu, nem o senhor presidente da comissão, nem o Papa e nem o conjunto dos pastores do mundo. Quem fez essa distinção foi a natureza. E o direito deve olhar a natureza, entendê-la, compreendê-la e dar a ela toda a proteção para que se desenvolva da melhor maneira possível. Contemplado pelo pouco que pude assistir e pelas notícias que foram chegando da fala de Vossa Senhoria também, parabenizo essa presidência, parabenizo, sobretudo, o requerimento do nosso relator, que de fato foi encontrar aquilo que de melhor existe na academia brasileira sobre esse tema. Obrigado, desculpe por ter excedido o tempo. Vossa Excelência só brilhanta com sua, não me cansarei de dizer, veia poética e excelente oratória que lhe é peculiar a esta comissão. Passo a palavra ao deputado Evandro Roman, porém antes quero registrar a presença de 2 ilustres colegas que, apesar de não fazerem parte dos quadros, a Conceição é a próxima oradora inscrita, dos quadros dessa comissão, mas que tem interesse já
expressado a cada um de nós aqui nesta comissão, a presença do deputado do PMDB do Tocantins, meu amigo Gaguinho, que é muito bem-vindo a essa comissão, bem como meu conterrâneo carioca do PR, o meu querido deputado Floriano. Muito bem-vindos a essa comissão, estejam à vontade, isso aqui eu sei que é parte da luta diária de vocês e do mandato de vocês nessa casa também. Eu sei que a família é bandeira importante para vocês. Com a palavra o deputado Evandro Roman. Bom, queria parabenizá-lo pela explanação, e meu colega Evandro, eu também passava por essa, é um nome que não é muito comum mesmo, mas eu diria que é muito bom nós analisarmos assim, 2015, após a era cristã, nós discutirmos e avaliarmos como se fosse um tema muito atual, e a questão dos valores da família, discutirmos realmente a instituição mais antiga que se tem conhecimento, pelo menos dentro da minha visão, que é a família. E nós analisarmos desta forma. Na sua explanação, vários pontos me chamaram a atenção. Eu teria que me ausentar em breve, agora tenho um compromisso fora daqui meio-dia e 15, mas dizer que dentro da sua fala eu fiquei bastante prestando atenção, que venho também da academia, venho de uma outra área que não é do direito, mas venho também da academia, e tendo o entendimento de que a família ela é 80% afeto, 80% ela é aquela ação, e o direito ele vem dar um contraponto nisso, ou talvez uma linha dentro das suas ações, das frias linhas escritas, né, pelo direito, trazer muitas vezes a razão, né, e nos reporta para a razão, nos reporta para o entendimento de que a emoção ela vai, o afeto vai até um ponto, e a partir dali nós temos que analisar. Mas eu vejo que quando se trata mesmo das frias linhas do direito, existe o intérprete. E o intérprete, muitas vezes, porque senão você pega como se fosse as frias linhas, as regras de um jogo. E onde esse jogo você tem, muitas vezes, de cada lado, pessoas disputando a mesma ação. E quando envolve, principalmente em questões familiares, que vem a valer muito o lado, principalmente, de ouvir o maior interessado. Né? E muitas vezes este maior interessado, ele se deixa sempre, vai ser sempre levado, graças, eu digo ao nosso bom Deus, alguém pode dizer, tire Deus dessa situação, mas sempre será levado pelo afeto, pela identidade e pela situação ao qual ele mais tem em relação, muitas vezes, até de uma própria disputa, de uma separação, de uma ação, enfim. E eu queria parabenizá-lo justamente por trazer para nós um ponto como esse, para que não nós tenhamos dentro dessa comissão a força de uma religião, que nós tenhamos a força dos valores emocionais que nós temos, mas que nós temos que ter a análise, muitas vezes, do ponto do direito, e que o senhor, com muita propriedade, colocou de uma forma, assim, muito reflexiva, e que nos faz aí analisar sempre as duas pontas. É claro, conforme digo, família, quando envolver isto, ela não se concretiza de um pai para um filho, para uma esposa, para essa condição, se ela não tiver esse máximo possível de afetividade e esse lado passional, conforme tem, porque é o que faz. Agora, quando isto não resolve, a gente diz, põe para votar, né? Não é assim? Na casa nós utilizamos, não houve o consenso, põe para votar. E quem é o fiel da balança nesse momento sempre será o direito. Pois não, o palestrante quer contribuir com a sua fala também. Muito obrigado pela colocação. Aproveito até para explicar um detalhe que acho que é importante na minha exposição. Então, claro, o afeto, eu dizia, não é um elemento que vai ser avaliado de imediato pelo direito, mas sem dúvida, se há, no caso, uma audiência, ouvir uma criança, ele vai entrar aí, mas como diagnóstico, nesse caso, exatamente do comportamento que foi tido com aquela criança e gerou esse afeto, né, de certa forma, facilitou essa percepção. Agora, ao mesmo tempo, também notar isso, que o dever virá de solidariedade, de cuidar da criança, independentemente do afeto. Aí a gente vai até entender o detalhe, que há pouco tempo o STJ teve que se pronunciar em matéria de responsabilidade, né, dando indenização por abandono afetivo. E encaminhou para o quê? Que não é afeto, não é um sentimento. Esse é das últimas decisões, né? Mas é um comportamento devido.
Então, ainda que o pai eventualmente não goste da criança, e eu ponho gosto naquela minha exposição, na terceira coluna, ele tem o dever, que estaria na segunda, pelo compromisso perante aquela criança de acompanhá-la, desempenhar na escola, etc. Né? Então, um dever de comportamento que se antepõe ao gostar ou não gostar, ao ter o afeto ou não ter o afeto. Né? É uma leitura mais fria do afeto. Sim. Né? Aqui no caso eu pensei de que o afeto, ao ver a própria palavra afeto, o próprio verbo afetar, eu sou afetado. A pessoa que é afetada, a pessoa ela não agiu, ela sofreu. Paixão é passo, eu sofro. Então o que acontece? Eu não posso deixar que a vida do outro dependa daquilo que eu sofro. Eu tenho o dever de cuidar daquela pessoa, independentemente se eu estou bem ou estou mal hoje. É meu filho. Se eu gosto dele, eu não gosto dele hoje. Né? Então tem situações em que até, inclusive, sabe, todos, né, em algum momento da nossa vida tivemos raiva dos nossos pais. A raiva é um sentimento, é um desafeto. Agora, o que tem que legitimar meu comportamento não é o afeto, é o dever de respeito a meu pai. Eu posso, e há um dever ligado ao amor. Amor não está na terceira coluna do afeto. Aí que está o ponto, antropologicamente tem que ser revisto. O amor é da segunda coluna, é ligado à vontade. Eu posso amar uma pessoa, ainda que eu não goste dela. Eu tenho o dever de me comportar perante ela, respeitando-a. Né? Então, ou seja, amar ao próximo eu posso até receber como imperativo. Agora, gostar do próximo, eu não posso ter como imperativo. O gosto eu não tem um controle sobre ele. Essa é a ideia. Esclarecido, deputado Evandro. Nós vamos agora ao brilhantismo feminino. A deputada Conceição Sampaio, do Amazonas, vai ter a sua participação importante aqui nessa audiência pública. Com Vossa Excelência, a palavra. Presidente, deputado Sóstenes, nosso relator, deputado Diego, nossos convidados aqui presentes, doutor Paulo, doutor Antônio, os colegas parlamentares, e fico muito feliz em ver as mulheres do meu partido aqui presentes, como essa galeria também, porque o Partido Progressista, que tem esse movimento da mulher progressista, quando a gente vem para esse espaço de debate, a gente vem trazendo certamente as nossas convicções, aquilo que nós acreditamos e defendemos. Eu fico muito feliz e, infelizmente, não consegui ouvir a exposição do doutor Paulo, ouvir parte do doutor Antônio, porque aqui também a gente acaba se dividindo em vários debates importantes, mas a gente vê o comprometimento que tem os colegas parlamentares em reservarem um pequeno espaço, ainda que pequeno, para estar aqui ouvindo, falando e demonstrando aquilo que acreditamos, que é a família como base realmente da sociedade em que vivemos. É claro, doutor Antônio, que é preciso, para nós que estamos parlamentares, eu faço questão de dizer isso para que eu possa ouvir. Nós estamos parlamentares, então nós passamos por essa casa e, certamente, da sua maneira, cada um de nós quer deixar um legado, deixar uma pequena contribuição. Agora, como falar daquilo que nós acreditamos quando nós estamos nessa casa também representando, inclusive, pessoas que pensam diferentes a nós. Então, é preciso aprender a conviver com a diferença. Eu ouvi em um determinado momento, lá atrás, o padre Fábio de Mello dizendo que quando nós não queremos ouvir pessoas que são diferentes daquilo que pensamos, é porque nós temos medo de ser contaminados. Então, se nós temos convicção daquilo que acreditamos, daquilo que cremos, é também bem provável que a gente contamine outras pessoas. Então, eu acho que isso faz a diferença. Eu fico muito feliz porque a gente também está tendo uma visão acadêmica, não é, de saber como vamos contrapor aquilo que nos é diferente. Mas também queremos ser respeitados, porque nós estamos parlamentares, ocupamos aqui um cargo eletivo, portanto, ele é passageiro, ele é temporário, representamos todos e todas, quem pensa igual e quem pensa diferente. Agora, é também importante lembrar que a democracia nos permite dizer aquilo que acreditamos. Eu, outro dia, fiz um comentário e assinei uma PEC, que foi denominada nessa casa PEC dos Apóstolos. Aqui, como é que nós vivemos aqui? Para que uma matéria possa ser tramitada, uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, nós temos que colher pouco mais de 170 assinaturas. Então, numa questão de companheirismo, cada um vai assinando. Mas eu não me senti, em nenhum momento, prejudicada porque assinei a PEC dos apóstolos para que fosse tramitada. E o que te diz essa PEC desse colega? Era justamente que todo o poder emana de Deus.
né? E a Constituição de 88 diz que todo poder emana do povo. Eu até disse, olha, eu entendo que o legislador de 88, quando coloca esse texto, está se referindo a uma democracia representativa indireta. Então, ali não se tratava de religião, ao meu ver, se tratava exclusivamente de um poder, que é o poder do voto, que vem da população. Mas só porque nós assinamos essa PEC, em muitos estados brasileiros nós fomos taxados. E eu fiz questão de ir à tribuna dizer aquilo que eu acredito e tenho convicção do que acredito. Um cristão não deixa a roupa de cristão do lado de fora quando entra na política. Eu entrei com essa roupa e permanecerei com essa roupa. Claro que aprendendo a ouvir o que é diferente, né, e respeitar as pessoas que pensam diferentes. Então, eu vejo que a gente passa por um momento de redefinição, né, daquilo que acreditamos. Falava agora o deputado Evandro, e dizia, a Constituição dos Estados Unidos tem mais de 200 anos, poucos artigos, e que não se fica mexendo toda hora na Constituição para mudar, principalmente aquilo que é estruturante, não é, num Estado, né, num país. E eu fico muito feliz, porque a gente também está ouvindo a academia dentro daquilo que diz o direito é hermenêutica, não é? É difícil quando a gente tem que interpretar esse direito. E acho que esse debate, deputado Sóstenes, eu fico muito feliz de poder participar desse espaço de discussão, porque nós não estamos tratando de qualquer coisa, não. Nós estamos tratando da base da sociedade que nós pertencemos. E vejo como é bacana quando a gente pensa diferente, ou pode convergir ou divergir, mas que a gente possa levar esse debate da forma que ele está indo. Então, eu fico muito feliz em estar dentro desta comissão, me sinto honrada, não só como cristã que sou, mas como uma representante do meu Estado, representante do Partido Progressista, e fico muito feliz, porque essa é uma discussão que nos interessa muito. Então, muito obrigada e é uma honra estar aqui. Bom, deputado, muito obrigado pela colocação. Então, eu faço um adendo ainda aqui. Falava da academia, claro, eu falo, de certa forma, que aquilo que antigamente se tinha como óbvio, hoje a academia passa a estudar também para poder compreender por que se tinha como tal. E, obviamente, dentro da própria academia, há divergência de interpretação, né? Então, eu apresentei uma perspectiva que daria referendando aquilo que a Constituição do Brasil já vinha apresentando. Há outros que pensam de modo diferente, e assim a democracia funciona também no âmbito acadêmico. E, no caso, eu fazia essa menção, né, aqui há você usou a palavra estruturante, né, que, de fato, eu acho que a nossa Constituição acabou adotando essa posição. Isso chama atenção a um fato que eu acho que é importante até para ficar registrado, que são esses binários. Muitas vezes, eu falava dos binários, o que acontece? Que são dois anteparos que impedem as pessoas de serem avaliadas da forma correta. Ao atribuírem a uma PEC qualquer denominativo, alguém fez, muitas vezes propositadamente, para gerar uma certa aversão, não é? Gerar algum tipo de propaganda negativa. É muito comum acontecer isso aqui, a gente percebe. Então, há uma proposta que não agrada certas pessoas, colocam um nome pejorativo para tentar já minar aquilo. Ou já acusa uma pessoa que ela tem tal postura, ou que ela defende tal bandeira, sem que seja aquilo exatamente que está acontecendo, para poder afastá-la do discurso, do debate, neutralizá-la. São os binários que eu digo, que às vezes acabam afastando uma discussão mais séria, mais profunda, e é importante reagir a esses binários, né, que acabam realmente isolando a questão da própria verdade, ou a verdade possível que se possa alcançar numa discussão que tenha um conteúdo que se pretenda veraz mesmo, né? Obrigado, deputada, pela sua participação. Eu quero aqui passar para a participação das pessoas que nos assistem pelos meios de comunicação, em especial no portal E-Democracia. Tem duas perguntas, ou melhor, três. A primeira é: qual o fundamento do projeto Estatuto da Família e para que ele serve? Essa pergunta foi dirigida a mim por Camila Melo, aqui de Brasília, e acredito que foi depois que eu expliquei a diferença, não é isso, assessoria? A diferença de que nós aqui é um projeto de lei, isso aqui não é uma PEC para mudar o texto constitucional. E eu vou fazer uso de parte do que os palestrantes disseram, acho que era a melhor pessoa para responder isso, seria o próprio autor, mas eu vou fazer uso do que você acabou de dizer. Quando o óbvio é enfrentado ideologicamente, existe uma reação natural. É por isso que existe o Estatuto da Família. O óbvio
está sendo enfrentado ideologicamente. Portanto, naturalmente, quando o óbvio é confrontado, existe uma reação. A reação da sociedade normal e natural é fomentar políticas públicas de defesa da família. Defesa na família em políticas públicas na educação, na saúde e em tantas outras que nós estamos já discutindo esse assunto desde o ano passado, continuaremos discutindo esse assunto aqui no transcorrer deste ano, esperamos ainda este ano aprovar esse relatório, o Diego está trabalhando muito para isso, e entregarmos isso à casa para que possa ser votado e a posterior à sociedade. Essa é a minha resposta à pergunta de mim dirigida. A mesma Camila Mello, daqui de Brasília, pergunta ao professor Antônio Jorge. Para o Estado não é foco a relação sexual, e sim o laço afetivo. Então eu pergunto, qual a justificativa dos defensores do Estatuto da Família? Entendido? Sim. Claro? Ok. Tem o nome da pessoa que fez a pergunta ou não? É Camila Mello, de Brasília. Bom, Camila, então vamos lá. Camila, a impressão que eu tenho é exatamente essa. Eu dizia ao começo que, de certa forma, a gente percebe que, ao longo do tempo, que só há em qualquer civilização, né, digamos assim, como que dois contextos essencialmente necessários para a preservação e manutenção da própria sociedade. Que é exatamente, no caso aqui, a própria perpetuação dela pela geração. Qual que é o sistema que naturalmente que é autopoético? É a união de um homem e de uma mulher. Então, nesse contexto, veja, o foco não é a relação sexual em si, mas é que dessa união é que vem, de fato, é a procriação mais do que a relação sexual. Tanto é que não há nenhum tipo de gerenciamento, quantas relações sexuais tem que ter, como tem que funcionar para ter especial proteção. Não é isso. Como há uma viabilidade natural de procriação a partir daquela relação, ela é especialmente protegida em razão disso. E tanto é a procriação que se vê no segundo ponto a relação parental, filiação e paternidade. Ou seja, é a criação e a procriação, que estão unidas aí. Porque apenas ter o filho não é suficiente para manter a sociedade. Tendo uma criança, um bebezinho ao relento, morre pouco depois. É tal a dependência dele. E se ele também não for criado, não vai ser uma pessoa que vai se desenvolver. Então, tanto a ideia da criação quanto a procriação estão ali consubstanciadas. Então, o foco não é a relação sexual. O foco é exatamente aquele ambiente do qual vai autopoeticamente, ou seja, por sua própria natureza, decorre por conta própria, de modo majoritário, sempre, a própria perpetuação da sociedade civil, portanto, mantendo-se aquilo que é a base dela, que é o próprio ser humano. Diego, nosso relator, deputado, vai fazer uma pergunta ao orador Antônio Jorge, e depois eu tenho uma última pergunta ao Paulo Tomiaga também, para encerrarmos assim as participações também externas a esse ambiente. Professor Antônio Jorge, eu gostaria de saber, em função da sua formação e atuação internacional, como outros países como França, Estados Unidos, Espanha, entendem essa formulação de proteção da família do ponto de vista do direito. Bom, Diego, então eu vou te falar um pouquinho. Os Estados Unidos tem 50 estados, cada estado ela pode tratar a parte de direito de família e direito civil autonomamente. Então, os Estados Unidos